Olá, meu nome é Amanda. Vou apresentar o estudo do artigo Espectrometria de massa de peptídeos e proteínas usando digestão por uma protease de cisteína de uva em pH 3. A composição dos vinhos, de forma geral, possui um baixo teor de proteínas solúveis. Isso porque grande parte dessas proteínas se precipitam durante o processo de fermentação. As proteínas que permanecem no vinho, elas são altamente resistentes ao pH 3, que é o pH correspondente ao produto final. Essas proteínas, elas são originadas da polpa e também do fermento autolisado e possui como um mecanismo de defesa contra fungos e outros patógenos. Então, essas proteínas, elas funcionam como uma defesa das uvas. Por exemplo, a quitinase é uma das proteínas encontradas em grande quantidade nos vinhos. Além disso, foi encontrada a protease de cisteína. Essa protease se assemelha muito à encontrada no mamão papaya e possui como mecanismo de clivagem a formação de um grupo tiol como intermediário de substrato e o sítio ativo. Essa proteína de cistease, ela é caracterizada pela presença de um aminoácido cisteína e conjugado com uma histidina em seu sítio ativo. O objetivo desse artigo é analisar as propriedades bioquímicas da protease de cisteína do vinho branco e avaliar a especificidade da clivagem de proteínas e peptídeos através da espectrometria de massas e comparar com a protease de cisteína encontrada no mamão papaya, que é muito específica. Possui esse mecanismo de clivagem bem específico. Com isso, essas proteínas, elas serão ultrafiltradas e separadas por cromatografia de impermeação a gel. Será determinada a massa molecular e o ponto isoelétrico e será utilizada essa enzima para digerir alguns peptídeos comuns e se analisar a especificidade da clivagem. Como eu disse, na metodologia, ela é bem detalhada nesse artigo, portanto, eu fiz um resumo de algumas partes que eu achei mais importante. Então, o vinho branco, após ser produzido, ele foi ultrafiltrado através de filtros, de diálise e centrifugação, passou por várias etapas até atingir um volume final de 3 ml, contendo 15 mg por litro de proteínas. Após a ultrafiltração, houve a purificação por cromatografia de permeação a gel, onde foram coletados 5 frações dessas proteínas, de acordo com os picos no cromatograma. A presença da cisteína protease foi confirmada pela proteatômica em gel, usando o nanofluxo LC acoplado a laser assistido por matriz malte, tá? Foi determinado o ponto isoelétrico por cromatofocagem e uma alíquota dessas frações foi desnaturada e em seguida foram utilizados alguns reagentes para reduzir a quantidade de disulfetos e produzir uma alquilação. O que significa isso? Eu coloquei uma imagem no slide, não significa que foram essas as moléculas utilizadas, mas foi como um exemplo para entender o porquê da retirada dos disulfetos e produzir e seguir com a etapa de alquilação. Então, a cisteína, ela tem pontes de disulfeto. Isso faz com que a proteína fique aglomerada. Então, é utilizado, por exemplo, né, o álcool para quebrar essa ponte de tiol e de disulfetos. E logo em seguida,
é feita uma alquilação para que essas pontes não retornem a se ligar. Em seguida, foi feita a digestão dessas proteínas usando a tripsina. A tripsina, ela é muito, possui uma especificidade na clivagem por lisina e arginina. E isso faz com que você consiga analisar melhor os aminoácidos presentes na sua proteína. Todos esses processos foram analisados posteriormente por espectrometria de massas usando MALDI e como analisador TOF. A concentração das proteínas foram determinada por espectrometria e também houve uma etapa de se estimar essa atividade da cisteínoprotease utilizando o BSA como um substrato. Então, foram pegas diferentes concentrações de massa e foram feitas diferentes razões e foi colocado num papel SDS, que é um papel contendo gel, é como se fosse uma eletroforese. A amostra foi colocada como mostrada na figura ao lado e a proteína ela migra no sentido da seta. Essa migração acaba separando a proteína de acordo com o seu peso molecular. Alguns resultados obtidos. Então, após a separação, aqui esse gráfico mostra a separação da proteína em 5 frações através da cromatografia de permeação em gel. A figura A mostra esse cromatograma e a figura B foi também como um SDS page somente da fração 2, que corresponde à fração da cisteínoprotease. A fração 1, que está ao lado, não foi possível separá-la totalmente, representa a asparginase de levedura, e ela ficou aí bem próxima da cisteínoprotease. Logo em seguida, foi feita uma cromatografia utilizando concentrações de pH para se analisar o ponto isoelétrico dessa proteína. Então, o ponto isoelétrico está marcado em cinza 3.6. Esse resultado é referente à análise com a atividade, né? A análise da atividade da cisteínoprotease com o BSA, onde a gente consegue observar que as razões 1 e 10 e 1 e 100 degradaram totalmente o BSA. Após essas análises, foram determinadas algumas proteínas, como a somastatina, para observar a atividade da cisteínoprotease. Então, na imagem A, você tem o espectro da somastatina intacta, e na B, o espectro já fragmentado, tá? Então, aqui a gente consegue observar as fragmentações da somastatina. A somastatina é um hormônio inibidor da liberação de GH. Esse GH é o hormônio do crescimento. Então, foram utilizados algumas substâncias comuns para se analisar essa clivagem através da cisteínoprotease.
E foi comparada com o mamão papaya, né, a cisteína-protease encontrada no mamão papaya e a cisteína RD21. Essa tabela indica ela indica a posição, a preferência da posição de clivagem dos peptídeos. Por exemplo, os números que estão em cinza, elas têm uma maior facilidade na posição P1 do substrato na hora de fazer a clivagem. E nota-se que as posições P1, elas são bem semelhantes da cisteína-protease encontrada na uva, a da mamão papaya e a da RD21. O que diferencia seria na posição P2. Mostrou assim que a cisteína-protease ela não tem uma interação muito grande nessa clivagem na clivagem da posição P2, como a do mamão papaya e a RD21, elas têm maior afinidade para esse tipo de clivagem. Então, com esse estudo, a gente conseguiu uma ultrafiltração do vinho branco, que resultou numa quantidade suficiente de proteínas para realizar esse estudo. A enzima ela é muito estável, porque esse vinho ainda já tinha sido fabricado e mesmo assim foi extraído essas proteínas e obteve um resultado. Essa protease de cisteína ela é altamente ativa no pH 3, que é o pH do vinho. A enzima ela é homóloga à papaya, bem como as outras enzimas da mesma família. Com os resultados obtidos, foi possível concluir que a clivagem ela não ela é inespecífica. Ela não é tão específica quanto comparada com a do mamão papaya. Mas ela demonstrou ter uma preferencialidade aí nos peptídeos terminados com arginina e lisina e leucina. As proteases específicas não são mais insubstituíveis para identificação das proteínas devido a esse sistema de espectrometria. Então, esse estudo indica pra gente que é possível estudar outras proteases e ela não será específica para algum elas poderão ser estudadas outras proteases. Bom, obrigada. Eu deixei aqui o link do artigo para quem quiser olhar com mais calma e pesquisar um pouco mais sobre a cisteína-protease.